Sem máscaras. Cidade do Rio de Janeiro suspende obrigatoriedade de uso a partir de hoje. Ministra da Agricultura garante que o agro vai ter fertilizantes até outubro, mas estuda alternativas. Vacina da Covid-19, produzida com IFA 100% nacional, já está disponível. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Está começando o nosso Notícias do Bem. A partir de agora, você continua com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária, para ficar muito bem informado. Então, seja bem-vindo, você que estava acompanhando o Manhã IPP com a Lídia Dick, ou você que está chegando agora na nossa live, você que está chegando agora para o nosso Notícias do Bem. Todos esses destaques que você conferiu aí e, claro, muito mais informações para você. A gente vai estar trazendo nesta terça-feira, hoje que dia é mesmo? Hoje é dia 8, né? Hoje é dia 8 de março. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, olha Exatamente, só. Quase que eu esqueço do Dia Internacional da Mulher. Dia 8 de março. Então, também, né, Tainá, parabéns pelo seu dia, para todas as mulheres que fazem parte da nossa IPP TV, para todas as mulheres que estão assistindo a nossa IPP TV, que estão assistindo o nosso Notícias do Bem. Não é só no dia 8 de março, né? Todos os dias. Mas hoje é uma data, enfim, dedicada, né, à lembrança também do Dia Internacional da Mulher. Então, por que não a gente aproveitar também essas datas para a gente poder falar mais, né, a respeito desse assunto, não é mesmo? É verdade. Então é isso, ó, um feliz Dia das Mulheres para você que está nos assistindo também. Já estou de olho aqui no chat, quero aguardar essa participação, né? Hoje a gente sempre tem uma participação bem assídua, né, das mulheres aqui no nosso chat, então conto com vocês aqui também, ainda, principalmente no dia de hoje. E claro, nosso programa está começando agora, então você já sabe como você pode participar, né? Se inscrevendo em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, compartilhando esse conteúdo com mais pessoas, com outros seus amigos, familiares, colegas e também interagindo com a gente por meio de mensagens aqui. Então, aguardo a sua participação, conto com a sua participação. E o que você está fazendo no dia de hoje, hein? Já está preparando o almoço? Não está? Está exclusivo para o Notícias do Bem? Coisa boa, né? Então, deixa aqui seu comentário, participe. Pois é, o nosso contador está aqui na tela, 928, 106. A gente está rumo a 1 milhão, está faltando um pouquinho aí, está faltando 72 mil, né? Para quem já andou 928, 72 está perto. Verdade. Mas a gente precisa da sua participação, então não deixe de compartilhar e não deixe de pedir para que as pessoas que estão acompanhando também o nosso canal, com quem você vai compartilhar o nosso canal, não deixe de pedir para que elas também façam a sua inscrição. A gente quer se tornar cada vez mais relevante nessa plataforma para alcançar cada vez mais pessoas, não só com os programas da IPP TV, mas é claro com os eventos, com os cultos aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A gente conta com você, então, nessa grande obra missionária. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, o abastecimento de fertilizantes para o agronegócio brasileiro pode ser comprometido. Para tentar evitar a falta do produto, o Ministério da Agricultura já estuda alternativas de importação. O estoque de fertilizantes para o agronegócio no Brasil está garantido até outubro. A afirmação foi feita pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, durante uma entrevista coletiva. Ela também declarou que o governo trabalha desde o ano passado com alternativas para garantir o suprimento para o setor. Apesar disso, o resultado da safra de verão, plantada entre setembro e outubro, preocupa. Mas aí eu quero também deixar aqui uma mensagem, não de tranquilidade, mas de equilíbrio, né? Primeiro, a safra brasileira que acontece nesse momento, que é a safrinha, que é a nossa safra maior, que se planta milho, ela já está acontecendo. Então, o que precisava de fertilizante para ela já chegou, já está com o produtor rural, ele já está plantando, ela está muito adiantada. Então, neste momento, nós não temos problema com a safrinha que acontece. A safra de verão é uma preocupação que nós temos, que será setembro, final de setembro, outubro. Mas também nós temos aí, do setor privado, a confirmação de que nós temos um estoque de passagem de fertilizante, um volume que é suficiente para chegar até outubro.
O alerta sobre o mercado internacional de fertilizantes vem desde o mês passado, quando começaram as sanções econômicas em Belarus. As exportações do produto estão suspensas por causa do fechamento dos portos da Lituânia. A situação ficou ainda mais grave com o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso porque, além da Belarus, a Rússia é o principal fornecedor do produto para o Brasil. Tereza Cristina confirmou que continua na busca por novos parceiros para o caso de queda ou mesmo interrupção no recebimento de fertilizantes do leste europeu. O Ministério possui um grupo de acompanhamento que conversa regularmente com os produtores, indústrias e com a parte de logística e infraestrutura. Então, para isso, nós estamos conversando com a infraestrutura, com a Receita Federal. Então, existe aí todo um monitoramento, a gente tem que ter tranquilidade nesse momento e as ações, né? Como é que nós vamos fazer se acontecer isso? Enfim, todos os cenários que podem acontecer. Ainda nesse mês, o governo deve lançar o Plano Nacional de Fertilizantes. Elaborado desde o ano passado em parceria com a iniciativa privada e outros ministérios, o plano tem como objetivo estimular a produção nacional. Mas o Brasil precisa tratar esse assunto como segurança nacional e segurança alimentar. Então agora, esse plano que nós fizemos lá atrás, há um ano atrás, sem prever nada disso, era o que o governo pensava que nós deveríamos ter para que o Brasil, uma potência agroalimentar, tivesse um plano de pelo menos 50%, 60% de produção própria dos seus fertilizantes. Mas é um assunto que preocupa o agronegócio brasileiro, mas o Ministério da Agricultura, enfim, está encaminhando soluções, né? Isso é o que é o mais importante. Exatamente. A ministra deve ir para o Canadá nos próximos dias, a gente espera que ela volte do Canadá com soluções, e outras soluções locais também estão sendo buscadas, né? Enfim, o Brasil precisa ser mais autossuficiente. Mais de 80% do fertilizante brasileiro é importado. Se a gente pensar no tamanho do agronegócio nacional, isso faz uma diferença danada, né? Para resolver essa situação. A vacina da Covid-19, utilizando o IFA 100% nacional, já está sendo produzida pela Fiocruz. Pois é, e essa produção traz muitos benefícios para o país. Um deles, o econômico. Confira um trecho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você sobre esse assunto. A Fiocruz já tem ingrediente farmacêutico ativo suficiente para produzir mais de 20 milhões de doses da vacina 100% brasileira. Ao todo, o Ministério da Saúde contratou 105 milhões para este ano. Os imunizantes serão entregues conforme cronograma e demanda. Até agora, a Fundação envasou mais 2,5 milhões de doses. A produção do IFA no Brasil só foi possível porque, em junho do ano passado, a AstraZeneca e Fiocruz assinaram um contrato para a transferência da tecnologia. Para aprovar o IFA 100% nacional, a Anvisa fez diversos estudos analisando se a vacina daqui teria o mesmo desempenho que a desenvolvida no exterior. E os resultados mostraram que o insumo mantém a mesma eficácia. A primeira aplicação simbólica foi feita pelo ministro da Saúde durante um evento realizado em Brasília. Marcelo Queiroga fazendo a aplicação na primeira pessoa a receber, portanto, esta vacina. A produção 100% nacional também traz benefícios econômicos, contribuindo para a balança comercial em saúde ao reduzir a necessidade de importações. E a vacina ainda traz garantia de oferta do imunizante pelo Programa Nacional de Imunização à População. Ao mesmo tempo, é uma das vacinas de mais baixo custo, com um valor de $5 por dose, o que contribui para a sustentabilidade econômica do Sistema Único de Saúde. Pois é, daqui a pouco essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem. Você vai acompanhar também essa questão da produção, né, da nossa vacina 100% nacional lá na Fiocruz e como já está sendo feito o processo de distribuição, já que o Ministério da Saúde encomendou já alguns milhões de doses dessa vacina 100% nacional. Daqui a pouco essa reportagem completinha para você. E hoje é o Dia Internacional da Mulher. Durante toda essa semana estamos tratando desse tema aqui no Notícias do Bem. E hoje vamos falar sobre os seus direitos fundamentais.
a fundação da Organização das Nações Unidas em 1945 e a emergência dos direitos humanos como um assunto global realçaram a necessidade da incorporação de questões envolvendo as mulheres e os seus aspectos na agenda social internacional. Pois é, mas quem vai falar ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem sobre esse assunto é a advogada, a doutora Cristina Lombardi. Você também pode participar. Você pode já enviar a sua pergunta ou fazer o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação para falar não só sobre esse tema, né, mas enfim, sobre todos os temas aqui do nosso Notícias do Bem, né, Tainá? É verdade, é isso mesmo. E a cidade do Rio de Janeiro vai abolir, a partir de hoje, o uso de máscaras em locais abertos e fechados. O repórter Matheus Santos traz as informações para a gente direto da redação da IPP-TV. Oi, Matheus. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Feliz Dia da Mulher para Tainá e a todas as mulheres que acompanham Notícias do Bem. Pois é, isso mesmo. Essa decisão partiu de uma recomendação do Comitê Científico da Prefeitura em uma reunião que foi realizada ontem. Em seu perfil, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que a medida será publicada na edição de hoje, né? Já foi publicada então no Diário Oficial do município, cumprindo as determinações, acabando então com a obrigatoriedade de máscaras em espaços abertos e fechados. A gente lembra que o uso de máscaras no Rio já não era mais obrigatório em locais abertos, e sim só em fechados. Agora, com essa decisão, locais abertos e fechados não passam mais terem a obrigatoriedade do uso de máscaras. Na quinta-feira, um decreto do governador Cláudio Castro, publicado no Diário Oficial, suspendeu o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, deixando a decisão para cada município. No entendimento do governo estadual, as melhoras sucessivas no cenário epidemiológico da doença no estado permitem o fim da obrigatoriedade. O governo fluminense levou ainda em consideração a elevada cobertura vacinal contra a Covid-19 no estado e o avanço da imunização para todas as faixas etárias maiores de 5 anos de idade nos 92 municípios do Rio. Aqui em São Paulo, por sua vez, o governador João Dória prepara aí para comunicar o fim da obrigatoriedade também do uso de máscaras em ambientes abertos. Atenção, em todo o estado de São Paulo, a partir da próxima quarta-feira, então amanhã, dia 9. A medida está em vigor desde maio de 2020 em razão da pandemia de Covid-19. Hoje, na verdade, o governador, os secretários estaduais e o Comitê Científico da Covid-19 terão uma reunião com a expectativa de fechar todo o trâmite da liberação. A princípio, a máscara só poderá ser tirada em via urbana e ambientes a céu aberto, como área externa de bares e restaurantes, além de parques e praças, por exemplo. Alguns impasses, como a liberação do acessório em áreas livres de escolas, estações de metrô e terminais rodoviários, onde há aglomerações de pessoas, ainda serão discutidos de forma mais abrangente na reunião de hoje. O plano do governo de acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras logo após o carnaval já havia sido antecipado anteriormente. Antes da decisão ser anunciada, o Comitê Científico monitora se vai haver aí curvas que indiquem queda ou crescimento da infecção pelo coronavírus. A flexibilização em São Paulo poderá ocorrer após quedas nas médias móveis de óbitos desde o final de fevereiro, além do alto índice de população imunizada. Dados do governo de São Paulo indicavam que 88,5% de toda a população acima de 5 anos estão com o esquema vacinal completo. Quirino e Tainá. Ok, Matheus, obrigado pelas informações. Vamos aguardar, então, essa confirmação aqui para São Paulo, né? O Rio, para locais abertos e fechados, não tem mais obrigatoriedade de uso da máscara, mas São Paulo ainda depende da confirmação amanhã, porque tudo indica que vai acontecer. Acho que é uma sequência, né? Mas temos que aguardar efetivamente o anúncio do governo do estado de São Paulo. Amanhã você volta com mais informações para a gente, então, Matheus. De repente até trazendo essa notícia já, né? Até trazendo, a decisão, a expectativa, na verdade, é que o governador e os secretários, eles tirem a máscara literalmente durante esse evento. Então a gente pode aí tentar mostrar
logo em primeira mão para os nossos internautas. Pois é, vamos ver. Obrigado, Matheus. Até amanhã. Matheus. Quem não gosta de uma programação especial para jantar fora de casa, querido? Que delícia, hein? Ah, eu gosto. Quero. Pensando nisso, a nossa UPH, União Presbiteriana de Homens, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nosso Ministério de Homens, vai organizar um jantar italiano nesse sábado. E quem está com a gente aqui ao vivo nos estúdios do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é o presidente da UPH, Renato Botuem. Renato, prazer recebê-lo presencialmente, né? A gente já conversou outras vezes online, mas é a primeira vez, né? Presencial aqui no estúdio do Notícias do Bem. Bom te receber aqui. É uma satisfação minha estar aqui presente junto com vocês, junto com essa audiência que é fantástica, né? E é um pouco um paradoxo aí, né? Um japonês falando de jantar italiano. Pois é, eu achei que a gente fosse comer sushi com você na presidência, mas enfim. Na próxima, na próxima, né? Ai, ótimo. Eu acho que ele foi voto vencido no jantar. Eu também tô achando. Vamos começar então falando a respeito desse jantar italiano. Na verdade, é uma promoção do Ministério de Homens, né? Da nossa UPH. Mas é para a família toda, né, Renato? Para a família toda e hoje, né? Hoje não, hoje sempre, né, Roberto? É em especial para as mulheres, né? Então, a UPH é um Ministério de Homens, mas ele não é o clube do Bolinha, né? O tempo todo a mulher participa, interage, né? E nós, inclusive, pedimos para que as esposas incentivem os maridos a participar dos eventos e participar sendo membro da UPH, né? É uma coisa muito importante, né? Porque o que nós tratamos de maneira geral é o seguinte, que o homem de Deus, ele tem que respeitar a mulher, respeitar a mãe, respeitar a esposa, a filha, a irmã, né? As tias, né? As chefes, as colegas de trabalho e assim por diante. E a melhor maneira de você fazer isso é seguindo a palavra de Deus. Então, um dos focos que nós temos na UPH é justamente a aplicação prática da palavra do Senhor na vida do homem. Porque o que acontece? Você praticar, né, entre irmãos, no domingo, na igreja, é uma coisa muito fácil. Mas fazer isso no dia a dia, no embate que nós enfrentamos no dia a dia, no trabalho, nos estudos, na sociedade, no trânsito, não é uma coisa fácil. E o que acontece é que as atividades da UPH, né, estão voltadas para, como se fosse uma academia, para ajudar e treinar os homens a exercer o seu papel, né, segundo a palavra de Deus. E como é que vai ser esse jantar? Bom, Conta pra gente. É porque as fotos ali as imagens são já estão ilustrativas, né? Esse não é o cardápio, obviamente, tá bom, gente? São imagens ilustrativas, mas o cardápio vai tá bacana também. Vai estar bacana, né? Nós temos ali um especialista, que inclusive é do Ministério de Casais, que vai nos ajudar ativamente no preparo ali. É um camarada, é um chefe de cozinha ali muito bom, muito bacana. O evento começa no sábado, às 19 horas, né? Para você participar, aliás, você está convidado e convocada a participar, né? Entra no site da igreja, acesse o link do nosso evento, vê lá Jantar Italiano, né, e participe. É baratinho, R$ 25,50 por pessoa, né? Você vai ter direito aí ao prato principal, vai ter uma carne, vai ter sobremesa, vai ter bebida, né? É uma coisa muito acessível, mas o mais importante é a confraternização, né, entre os irmãos. Mesmo que você não seja da nossa igreja, você também está convidado, né? Se você não conhece muita gente, é uma excelente oportunidade para você interagir e conhecer novas pessoas, novos irmãos, e é muito bacana, é muito legal mesmo. Muito bom, Renato. É claro que para poder preparar um jantar como esse, tem um custo, né? Sim. Então, para participar também, na inscrição, também tem um valor, são valores diferentes, né? Assim, como que é? Isso então, é R$ 25,50, né? Nós temos uma questão de uma limitação no link da igreja, que é o seguinte, só pode ser R$ 25,50, mas para crianças de 6 a 12 anos de idade custa R$ 15,50. É mais barato. Só que isso vai ter que ser feito na recepção do evento mesmo. Entendi. E as menorzinhas não pagam, né? Menor de 6 anos não paga. Opa. Ai, que coisa boa. Então já dá para vir com a família. Não paga e não come ou não paga e come? Come, né? Paga e come. Não é essas, então. não é essas promessas aí não enganosas, paga, não. Até 6 anos, então, é grátis. De 7 até 5. Até 5 é grátis, né? Isso. De 6 até
até 12 anos. De 6 até 12. 15,50 e de 12 anos para cima, 25,50. Cardápio completo, como disse o pastor Arival no último domingo, só não vai ter vinho, mas o resto está todo incluso, não é verdade? Sim, com certeza. Com certeza. Muito bom. Como todo bom crente, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a massa e toda a carne que vier acompanhada. Então, e onde tem cristão, o crente gosta muito de comer, eu sou prova viva disso. Sempre falo isso, que antes de chegar na igreja era magrinho, né? Mas amém, né? Que bom. Amém? Tá bem alimentado, tá? Amém, com Isso certeza. É bom. Amém. Assim, e é importante, né, esse evento, que as pessoas, né, façam esse compromisso, que se esforcem para vir, porque é um momento de comunhão, né? É um momento de retorno das atividades presenciais. Aos poucos a gente vê uma ou outra já voltando, né, a acontecer. Sim. E a minha pergunta também, é aberto para todos ou só para membros da igreja? Como que está esse convite? Como é que é a extensão dele? Todos, né? Excelente pergunta, né? Foi bom você ter colocado essa questão. É aberto para todo mundo. Só que a questão é que as vagas são limitadíssimas. Então, assim, nós temos um universo enorme de membros na igreja, né? E uma coisa que é importante é você correr, não perca, né? Porque quem cochilar não vai conseguir acessar, vai ficar para uma próxima oportunidade, que não faltarão oportunidades. Com certeza. E essa coisa da comunhão, ela é fundamental e a gente está experimentando isso de volta, né? O templo com capacidade de 100%, a gente acabou de ver o Matheus falando para a gente a respeito das máscaras, né? Da não obrigatoriedade mais de máscaras no Rio de Janeiro, e com isso a gente vai experimentando aí, né, cada vez mais a nossa comunhão, retomando, graças a Deus por isso, né, Renato? E essa é uma oportunidade, né, para as famílias da igreja. Então, voltar ao antigo normal, que é o verdadeiro normal. Ao normal, né? O normal de verdade. E é muito bom, é maravilhoso estarmos aí juntos e presentes, né, com os irmãos, interagindo, conhecendo as pessoas, e inclusive, se permitir, vou dar um toque aqui, porque o que acontece é o seguinte, o homem, né, ele é muito mais resistente a muitas integração, ele está preocupado no dia a dia, com o sustento da família, né, uma série de coisas. E muitas vezes o que nós percebemos é o seguinte, na nossa própria igreja, né, muitos irmãos não participam, até por não conhecer o PH, nossa falha de comunicação da UPH, nós vamos trabalhar intensamente com o Roberto Quirino, com o pessoal da comunicação aqui, para divulgar o UPH e para fazer com que você possa participar das atividades que nós vamos desenvolver ao longo dos próximos anos aqui. Então, virão aí mais jantares, churrascos, né? Normalmente, assim, a gente vê muito falar de chá das mulheres. Fizemos uma pequena enquete lá no nosso grupo, os homens decidiram por churrasco dos homens, né? Que acho que é uma coisa que vai bem, combina bem, né? E também combina o quê? Atividade física, né? Network, falar do dia a dia, de problemas que nós enfrentamos, mas não é falar de problema, a questão é lidar com soluções para esses problemas, compartilhando experiências com pessoas que já vivenciaram esses tipos de situações. Então, problema de educação de filhos, crise conjugal, problema e dificuldades, obstáculos no trabalho, né? É tudo aquilo que envolve o universo masculino. E aí a gente tem todo mês, especialmente para isso também, o Café dos Homens, né, Renato? Sim, exatamente. Muito bem lembrado, né? Todo último sábado de cada mês, nós temos aí, às 8h30 da manhã, nós temos um café presencial, com café mesmo, literal, não é ilustrativo, não. Você vem aqui na igreja e você... Essas imagens são reais. Isso, as imagens são reais. O grande pastor Tiago, né, grande parceiro nosso da UPH, né, homem de Deus. Então, o que acontece? Nós, no Café dos Homens, nós abordamos todo mês, convidamos um preletor com assuntos de interesse do homem. Então, o que acontece? Deixar muito claro, né, inclusive na última edição do Café dos Homens, teve um irmão lá nas redes sociais que comentou, poxa, vocês tinham que falar mais de Deus. E aí ficou feio. Aí eu apareci. Mas, assim, o que acontece? Tinha que falar mais de Deus. O que acontece? O Café dos Homens não é exatamente um culto, mas é o que nós acabamos de falar, que é o seguinte, é a aplicação prática da palavra de Deus no cotidiano do homem. Então, o foco do Café dos Homens é falar, por exemplo, de questões de saúde, questões profissionais, né,
educação financeira, oportunidades de mercado e tendências profissionais, né? Todo tipo de assunto que os homens enfrentam esses problemas, né? Ok? E isso nós chamamos a cada mês um preletor. Aí está ali o grande Roberto Quirino, né, que foi preletor, falando da importância da comunicação, né, tanto do ponto de vista técnico no dia a dia, quanto a questão de comunicação na família, na sociedade, na escola, na faculdade. Foi uma trabalho, honra, inclusive, né? participar com vocês lá no Café dos Homens. Foi uma honra tê-lo conosco ali, né? Uma grande bênção. Então, o que acontece? Todos os meses nós estamos correndo atrás de preletores que são autoridades e têm uma atuação relevante nos assuntos que nós estamos desenvolvendo aí. Okay? Que mais? Em seguida, logo após o Café dos Homens, né, essa preleção dura 1 hora. Né? Ato contínuo começa o MENAP, né, que é uma discussão entre homens, entre grupos de homens que estão participando do evento, ok, do Café dos Homens, que nós fazemos o MENAP, que é a discussão, né, do tema abordado. Então, por exemplo, o Roberto falou de comunicação aqui, né? E aí nós falamos o seguinte: como é que está a sua comunicação em casa, com a esposa, com os filhos? Porque muitas vezes a gente tem problema em diversas, um ruidinho, né? Às vezes fofoca, às vezes um bloqueio, um trauma, uma mágoa, né? E o que acontece que é muito legal, muito bacana, não é uma terapia, não somos terapeutas, mas o fato de você ter irmãos em Cristo que estão compartilhando as suas próprias experiências, e muitos já conseguiram superar essa questão, então isso ajuda demais no convívio do homem. Né? Muito bom. Renato, começamos o ano praticamente agora, né? Estamos aqui em março, mas está bem no comecinho do ano. E muitos, às vezes, querem saber, assim, estão chegando agora na igreja, como que eu faço para participar da UPH? Quais os caminhos para poder participar, né, do Ministério dos Homens aqui na igreja? Olha, a melhor maneira é justamente você comece participando dos eventos ali. Então, no caso, o Café do Homem, que é uma coisa regular, é o primeiro passo, né? Nós temos a recepção da diretoria da UPH, em que você vai conhecer as pessoas, nós vamos fazer a sua recepção, vão te apresentar para outras pessoas, ok? E naturalmente você vai se integrar. E muito rapidamente, daqui, se não me engano, abril ou maio, começamos as atividades físicas. Vai ser uma caminhada, ok? Aqui próximo da igreja. Depois vai vir vôlei, futebol, uma série de coisas. Para compensar o jantar e o churrasco. Exatamente. Os próximos que virão, né? Isso, exatamente. Entendeu? Então, procure-nos, participem. Né? É uma coisa muito legal, bacana, e você, depois disso, você vai ser inserido no grupo do WhatsApp da UPH. Bacana. Muito bom. Renato, para a gente encerrar, então, eu queria que você reforçasse o convite, né, para as famílias participarem desse jantar italiano e passasse novamente as informações, né, de como é que a gente pode garantir vaga. Ok, jantar italiano, ok, no próximo sábado, a partir das 19 horas, você acessa o site da igreja, né, você vê o link lá do jantar italiano, ok? Você vai ter que pode pagar através de cartão, ok? Muito tranquilamente, e você vem com a sua família, né? Só não traz cachorro papagaio ainda, porque não está dando. Os espaços são muito limitados, mas vem com a esposa, vem com os filhos, né? Só que você tem que fazer a inscrição pelo site, tá? Ok? Porque se acabar a vaga, não cabe, não tem espaço para você vir. Então, está faltando pouquinha coisa só para lotar aí, tá bom? Então tá bom. Muito bom. Renato, obrigado pela sua participação com a gente. Então, Renato Botuem, presidente da UPH, União Presbiteriana de Homens, falando a respeito do jantar italiano que vai acontecer neste sábado. E, se Deus quiser, nós estaremos presentes aí, né? Sim. Vou convencer aqui a Tainá e o Dal também para a gente poder fazer já nos abordaram lá, disse que até vai ter uma musiquinha, aquela fazendo a propaganda de corredores, vai ter musiquinha, né? Não, vai ter DJ, né? Olha. Não, vai ter flautista. Vai ter uma tarantela. Olha que lindo, gente. Um verdadeiro jantar italiano. E talvez, provavelmente, violino também. Vai ser chique, muito chique. Vai ser muito romântico. Olha. Vai ser muito romântico. Programa para casal também, né? Para casal, com certeza. Por que não, né? Um jantar em comunhão, na família. Não tenha dúvida. Na igreja, muito bacana. É uma maravilha. Tá muito certo, bom, Renato. muito bom. Obrigado pela sua presença aqui com a gente Renato. ao vivo nos estúdios do Notícias do Bem, e conte sempre com a gente aí para divulgar as ações da UPH e para divulgar a UPH, né, para que mais homens façam parte desse ministério, se integrem nesse ministério e deem
frutos, né? Afinal de contas, a gente precisa dar frutos, né? Quando a gente está por aqui. Com certeza. É melhor ser 2 do que 1. Né? E um cordão de 3 dobras não quebra facilmente. Então, vamos nos unir, nos integrar aí, porque tem uma galera muito bacana no UPH. Tá certo. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Obrigado, um abraço. Aí o Renato participando com a gente, então, falando do jantar italiano. Então, se você ficou com vontade, eu fiquei. Esse horário é terrível, ainda mais nesse horário, aquelas imagens de macarrão, meu Deus do céu, carboidrato. Acesse ali o site www.ippinheiros.org.br, www.ippinheiros.org.br. Você vai fazer o seguinte, você vai olhar lá no carrossel, você vai ver, vai passar uma opção de artes lá, você vai na arte do jantar italiano, clicou em cima dela, você já vai direto lá pro link da inscrição, já garanta a sua vaga antes que acabe, inclusive, né? É verdade. Agora, sair um pouquinho ali do jantar italiano, fazer uma outra programação, né? Se prepare para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel. Ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro, confira o roteiro nesse vídeo. Já quero ir nessa viagem também. Além de ir no jantar italiano, acaba, né, quero ir no jantar italiano, quer ir na viagem, quer tudo também, né? Não, mas querer não tem problema, né? Vamos reforçar então. A viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro com o reverendo Arival Dias Casimiro. Você viu o roteiro aí. Então anote os telefones e entre em contato para mais informações. É pelo WhatsApp, tá bom? O DDD é 15 99651 3613 ou então 15 99155 5122. Eu vou repetir para você. 015, o DDD, 99651 3613 ou então 15 99155 5122. São esses os telefones para que você possa entrar em contato pelo WhatsApp, para que você possa ter todas as informações a respeito dessa viagem, para que você possa, enfim, saber direitinho o roteiro, os hotéis, o que está incluso, o que não está incluso, em quantas vezes você pode dividir, isso é importante. Isso é muito quantas importante, vezes você pode pagar. gente. As opções, né? Isso facilita muito a programação, né? Tudo pelo WhatsApp. Olha só. E agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil, nas regiões Sudeste e Sul. A gente sempre começa, né, com essas regiões, porque... Pois tá pertinho da gente aqui. Né? Estão próximos. E quem está pertinho da gente é a Raquel. A Raquel dos Santos já está aqui com a gente no estúdio para trazer todas as informações, então, da previsão do tempo. Raquel, seja muito bem-vinda. Parabéns, porque hoje é Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Ela olhou para mim assim, parabéns, porque não é meu aniversário. É verdade. Ela foi um choquinho, um sustinho rápido. Parabéns, Raquel. Traz as informações para a gente. Obrigada. Boa tarde, Quirino. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que está acompanhando Notícias do Bem. Vamos conferir como é que fica a previsão para amanhã. Quarta-feira, e as temperaturas continuam altas na região sudeste do país, com muita umidade e condições para chuvas típicas de verão. Já no sul, as temperaturas seguem estáveis, com possibilidade de chuva, principalmente no período da tarde. Aqui em São Paulo, a gente vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. Já em Rio Pomba, Minas Gerais,
vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. E em Palhoça, Santa Catarina, vai ter sol, aumento de nuvens pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Certo, Raquel, obrigado pelas informações, então, né? Tempo quente ainda, tempo quente ainda em São Paulo? Aqui na capital paulista, pelo menos até sexta-feira. 32? Previsão de calor. Até sexta? Até sexta, pelo menos. Então tá bom, vamos manter o ar-condicionado ligado. Daqui a pouco a Raquel volta. Um acordo aqui no estúdio. Daqui a pouco a Raquel volta com as informações, então. Até mais. Até mais, Raquel. Muitos ainda não entendem bem como funciona a relação entre a nossa fé e o nosso trabalho, que inclusive o Renato até falou aqui um pouco antes da nossa entrevista. É verdade. Cyrus McCormick é um exemplo de como a nossa crença deve influenciar a nossa vida para utilizar o trabalho a serviço de Deus. Confira essa história inspiradora na coluna Fé e Trabalho de hoje com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Muitas pessoas têm dificuldade de associar a fé com o trabalho. Até porque se um trabalho ele não produz nada além de dinheiro, ele é um negócio pobre. Mas há pessoas que souberam compartilhar o lado positivo da geração de riqueza empresarial. E uma dessas pessoas foi Cyrus McCormick, um presbiteriano que deixou um legado incrível. Para você ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos, selos postais foram emitidos em sua homenagem, as cidades e municípios com o seu nome. Aqui na cidade de Chicago, nós temos o maior centro de convenção dos Estados Unidos que leva o seu nome. Não só aqui, mas no exterior, o governo francês deu a mais alta condecoração para ele, a Legião de Honra. A Academia Francesa de Ciências o elegeu em 1878, porque ninguém mais contribuiu para a agricultura do que outro homem vivo como McCormick. Mas o que foi que ele fez? Durante 5.000 anos, a foice foi praticamente o único instrumento primitivo que permitia a colheita de mantimentos. Assim, era muito mais fácil você plantar do que colher. O que determinava o tamanho do que um agricultor poderia plantar era exatamente a capacidade daquilo que depois ele poderia colher. E assim, em 1851, a Inglaterra fez a Feira Mundial de Londres, em Hyde Park. E nesse evento, a maior sensação deveria ser um grande diamante, um dos maiores do mundo, chamado Koh-i-Noor, que depois, inclusive, foi incrustado na coroa da Rainha Vitória. Mas naquele momento surgiu o McCormick com a sua simples invenção, uma ceifadeira, uma pequena colhedeira de grãos puxada a cavalos. No momento, os críticos não compreenderam a sua invenção e ironizaram. O London Times, a imprensa, acabou dizendo que era um invento primitivo, mas o público britânico parece que compreendeu mais do que a sua própria imprensa, e no dia da inauguração, a ceifadeira de McCormick puxada a cavalos foi muito mais aplaudida do que o grande diamante, o Koh-i-Noor. Isso acabou rendendo a ele a medalha de ouro da Feira Mundial de Londres. Ele também revolucionou o sistema de vendas, porque ele dizia: colha 15 acres ou tenha o seu dinheiro de volta. E essa invenção de McCormick acabou revolucionando a agricultura moderna e foi o início da agricultura mecanizada, a tal ponto que hoje nos países mais ricos, apenas 2 a 5% da população, elas conseguem colher grãos para o restante de toda a população daquele país. Isso fez com que a McCormick, naquela época, se tornasse a maior empresa e a maior empregadora de Chicago, fazendo com que o Porto de Chicago, na época, também se tornasse o maior porto de grãos do mundo. E nem mesmo o grande incêndio de Chicago, em 1871, fez com que a McCormick tivesse dificuldades, a tal ponto que eles chegaram a dominar 80% do mercado mundial de colheita de grãos. Mais importante do que a sua invenção foi o seu legado. McCormick ele acreditava que alimentar o mundo através da sua invenção, essa pequena ceifadeira, era parte da sua missão religiosa aqui no mundo. Por isso ele ajudou o Moody a fundar o Instituto Bíblico, ele ajudou a fundar a AMCA, diversos seminários.
também na Índia, uma grande contribuição dele, onde ele fundou o Seminário Teológico junto com o Instituto Agronômico de Agricultura de Allahabad, que ajudava os agricultores mais pobres. Assim, na história da humanidade, todas as civilizações elas precisavam promover a colheita de grãos. E para isso, às vezes, elas usavam escravos, usavam crianças, às vezes mulheres, nesse trabalho tão penoso. Mas McCormick, ele insistiu e descobriu um caminho melhor. Por isso que se disse no seu funeral que McCormick ele dominou a agricultura para o bem da civilização e fez com que o pão chegasse na boca dos mais pobres. É isso. McCormick é uma prova viva de que a fé e o trabalho, que os negócios são uma maneira incrivelmente eficaz de entregarmos o amor de Deus ao mundo, alimentando e sustentando uns aos outros. Bacana. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira mais detalhes nesse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Então entre em contato com o nosso time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse aí fingermorumbi.com.br ou então através do Instagram, @fingermorumbi e saiba mais. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, 11 99018 7891. 11 o DDD 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Primeiro recado está dado, né, Tainá? Dados. Vamos aos nossos recados? Nós damos e recebemos recados aqui. Todos os dias, nós contamos muito com esses recados. A Amanda Araújo está participando. Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo abençoe sempre vocês. Amém. Amém. E o Marcos, nosso reverendo Marcos Severo Amorim, conectado à Rádio Rumo ao Sertão, né? Um forte abraço para todos vocês que estão nos acompanhando pela Rádio Rumo ao Sertão e também pela Rádio Pinheiros. É verdade. Vamos ter vocês aqui com a gente também. Ricardo Reis, deixando aqui um recadinho, já informando que já orou por todos nós aqui da equipe. Clara Sueli, bom dia, Tainá, Quirino, parabéns, mulheres. Rosineide, bom dia, estou dando comida para minha mami. Parabéns, né, pelo Dia Internacional da Mulher, que Deus abençoe vocês. Muito bom. E o WV, bom dia, meus parabéns para todas as mulheres. E o Ricardo também deixou um recadinho aqui, ó. Parabéns para as mulheres, pois de uma mulher nasceu o Salvador. Sole deu glória. E a Maria Goretti também participando aqui com parabéns para todas as mulheres. Deus abençoe sempre. Amém. Olha, recadinho dados. Quantos parabéns, né? Quantos parabéns. Hoje é o dia das mulheres receberem parabéns, né? Todo dia é, mas hoje é mais. Hoje a gente reforça. Depois do intervalo, vacina da Covid-19 produzida com IFA 100% nacional já está disponível. E ainda hoje é o Dia Internacional da Mulher, finalmente, né? Estamos falando sobre isso e durante toda essa semana a gente está tratando desse tema aqui no Notícias do Bem. Hoje a gente vai falar sobre os direitos fundamentais das mulheres. É a fundação da Organização das Nações Unidas em 1945 e a emergência dos direitos humanos como um assunto global
realçar a necessidade da incorporação de questões envolvendo as mulheres e seus aspectos na agenda social internacional. É verdade, quem vai estar com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a advogada a doutora Cristina Lombardi. Participe com a gente, deixe a sua pergunta, faça seu comentário, entre em contato com a gente aqui no chat do nosso canal, nós contamos com você. Notícias do Bem vai para o intervalo, é rápido, daqui a pouco a gente vai estar de volta, não saia daí. Tem novidade para você no YouTube. Inscreva-se no canal do Reverendo Arival Dias Casimiro e receba diariamente mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para esta plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. E não se esqueça de divulgar essa novidade para os seus amigos e familiares. Reverendo Arival Dias Casimiro, agora no YouTube. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta ao vivo aqui pela IPP-TV, a sua TV missionária. Você continua acompanhando o nosso Notícias do Bem. Lembrando que o nosso encontro sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, 11h30 da manhã. Horário alternativo às 18h30, para você ficar muito bem informado, né, Tainá? Sempre bem informado. E claro, por falar de ficar, engasguei, travou aqui. Falando em bem informado. Por falar em bem informado, vamos ficar por dentro, da previsão para as demais regiões do Brasil com a Raquel dos Santos, que já está aqui com a gente. E vai finalizar agora, como é que fica o tempo para esta quarta-feira, Raquel? Vamos lá? Vamos. Quarta-feira e o dia vai ser marcado por muita nebulosidade na região centro-oeste. Pode chover a qualquer momento, intercalando com períodos de sol. Já no norte, a umidade segue elevada, podendo aumentar o risco para temporais. Em Uruará, no Pará, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Já na região centro-oeste, em Nova Aurora, vai ter sol entre nuvens. Por lá, não chove. As temperaturas variam entre 20 e 30 graus. E em Macaíba, no Rio Grande do Norte, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Muito bem, tempo passado a limpo aí com a Raquel. Obrigado pelas informações. Amanhã ela vai estar de volta aqui com a gente no Notícias do Bem. Até amanhã, Raquel. Até amanhã. Obrigada, Raquel. Obrigado pelas informações. Gente, a vacina da Covid-19, utilizando IFA 100% nacional, já está sendo produzida pela Fiocruz. A produção traz muitos benefícios para o país. Um deles, o econômico. Confira na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. A Fiocruz já tem ingrediente farmacêutico ativo suficiente para produzir mais de 20 milhões de doses da vacina 100% brasileira. Ao todo, o Ministério da Saúde contratou 105 milhões
para este ano. Os imunizantes serão entregues conforme cronograma e demanda. Até agora, a Fundação envasou mais 2,5 milhões de doses. A estrutura de Biomanguinhos e a alta qualificação de seu corpo técnico veio se aprimorando nas últimas décadas. Em 2004, através do acordo de transferência de tecnologia para a alfa-poetina, foi possível o início da incorporação de tecnologia de biofármacos no país. Esse aprendizado é fundamental para o que desenvolvemos hoje, da mesma forma que as parcerias para o desenvolvimento produtivo, que também tinham biofármacos na sua agenda e que permitiram a construção do Centro Henrique Pena, local hoje de fabricação do IFA da vacina 100% nacional. Tal êxito, entretanto, nos faz lembrar da importância da vacinação e também a imunização completa com a dose de reforço. Essas medidas, ao lado da vacinação em todo o mundo, ainda extremamente desigual, serão fundamentais para o esforço de superação da grave crise representada pela Covid-19. A produção do IFA no Brasil só foi possível porque, em junho do ano passado, a AstraZeneca e Fiocruz assinaram um contrato para a transferência da tecnologia. Para aprovar o IFA 100% nacional, a Anvisa fez diversos estudos analisando se a vacina daqui teria o mesmo desempenho que a desenvolvida no exterior. E os resultados mostraram que o insumo mantém a mesma eficácia. Não foi assim que, no dia de hoje, nós pudemos comemorar essa vacina com o IFA nacional. Essa foi a principal aposta do governo federal. Naturalmente que nós já distribuímos mais de 430 milhões de doses de vacina com a população brasileira. Nós temos assegurado até o final do ano mais de 500 milhões de doses de vacina e, com isso, nós temos a certeza de conter o caráter pandêmico da Covid-19. A primeira aplicação simbólica foi feita pelo ministro da Saúde durante um evento realizado em Brasília. Marcelo Queiroga fazendo a aplicação na primeira pessoa a receber, portanto, esta vacina. A produção 100% nacional também traz benefícios econômicos, contribuindo para a balança comercial em saúde ao reduzir a necessidade de importações. E a vacina ainda traz garantia de oferta do imunizante pelo Programa Nacional de Imunização à População. Ao mesmo tempo, é uma das vacinas de mais baixo custo, com um valor de $5 por dose, o que contribui para a sustentabilidade econômica do Sistema Único de Saúde. Mas, sem dúvida, o pilar central da nossa estratégia foi justamente a encomenda tecnológica realizada ao laboratório AstraZeneca, Universidade de Oxford, para que o Brasil pudesse produzir a vacina na Fiocruz, inicialmente com o IFA originário da Ásia e hoje com o IFA nacional, produzido na Fundação Oswaldo Cruz, graças à capacidade extraordinária dessa instituição de excelência, que é a Fundação Oswaldo Cruz, um orgulho para todos os brasileiros, que, como já falado pela Nízia, produziu uma vacina extremamente custo-efetiva, o que se coaduna com as questões atinentes à justiça distributiva própria do Sistema Único de Saúde. Essa é a vacina que tem o menor custo. O governo federal investiu cerca de 1,9 bilhão de reais para a encomenda tecnológica e hoje nós podemos ter uma vacina que é segura, que é bastante eficaz, efetiva e que no Brasil tem tido resultados extraordinários. Pois é, e a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site. Está aqui, www.qualivinil.com.br. Então, inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Segundo recado está dado, Tainá. Pronto, vamos lá.
Aqui da Delva, que chegou. Opa! Quer dizer, ela já estava, né, Delva? Mas ela comentou agora aqui pra gente. Boa tarde, Tainá, Quirino e Raquel. Parabéns pelo Dia da Mulher. Mandou várias flores pra gente, confetes. Obrigada, Delva. O Ricardo colocou aqui, ó, Araçatuba, 33 graus. Coisa linda. Neste momento. E a Delva colocou Uruará, no Pará, chove até junho. Sem parar, é isso? Chuva direto, sempre no final de tarde, não tem jeito. E Jesus Cristo é o Senhor, glória a Deus, participando aqui também com a gente. Amém. Muito bom. Depois do intervalo, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Hoje. Durante toda essa semana, estamos tratando desse tema aqui no Notícias do Bem. E hoje, né, nós vamos falar sobre os direitos fundamentais. É verdade, quem vai estar ao vivo com a gente daqui a pouquinho é a advogada a doutora Cristina Lombardi. Você pode participar com a gente, deixa sua pergunta, faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com você. O intervalo é rápido, daqui a pouquinho o Notícias do Bem está de volta. Continue com a gente. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, com Deus Altíssimo. programas ao vivo da IPP-TV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Bom, além do atendimento que nós fazemos aqui no Centro de Aconselhamento, nós apoiamos com cursos, palestras e treinamentos específicos, procurando estar presente por meio de nossos conselheiros em cada sociedade interna da nossa igreja. E nós damos suporte para que haja uma cultura de cuidado mútuo e evangelismo. Hoje, o Centro de Aconselhamento tem sido um suporte também para outras igrejas, apoiando em atendimentos específicos. O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IPPplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPP-TV disponível para você. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui com a gente, ligadinho, acompanhando a nossa programação. Você que está nos acompanhando pelo YouTube ou você que está nos acompanhando pelos aplicativos, né? Ou aqui da Rádio Pinheiros ou da Rádio Rumo ao Sertão. Que bom, lembrando que nossa programação vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã. E claro, nós temos também um horário alternativo à tarde, às 6h30 da tarde. É verdade, aproveitando, né, a Rádio Pinheiros, a gente quer deixar o recado para você também. Se você ainda não baixou o aplicativo da Rádio Pinheiros, acesse agora aí a sua loja de aplicativos, iOS ou Android, procure por Rádio Pinheiros e baixe o aplicativo da nossa rádio. Você vai acompanhar os nossos programas ao vivo aqui da IPP-TV, em especial Manhã IPP e o Notícias do Bem. Mas ao longo do dia você tem uma programação musical cristã de qualidade, você tem momentos de devocional, enfim, você tem uma programação diferenciada, conteúdo cristão reformado 24 horas por dia para você, na palma da sua mão aí no seu aplicativo. Olha só que legal, né? E aí você pode acompanhar a programação da rádio agora com o telefone, não precisa estar com a tela ligada, se for no caso do aplicativo, e você vai poder acompanhar ou dirigindo, ou, né, plugando ali no carro, ou no trabalho, só com um fonezinho bem discretinho ali. Olha só que legal. Muitas vantagens, hein? Agora é hora da nossa coluna de economia com o especialista Rafael Dias. Hoje ele vai dar dicas de quais os próximos passos para estar em dia com o leão do imposto de renda. Vamos ver.
Olá, comunidade de mordomos. Espero encontrá-los muito bem. Hoje o tema é imposto de renda. No mês passado, aqui na IPP-TV, eu dei uma rápida pincelada do que estaria chegando. Pois é, o dia chegou. Sei que não é um dos temas mais empolgantes, mas é muito importante. Bom, então vamos lá. A declaração do Imposto de Renda 2022 começa nesta segunda-feira, dia 7, e o prazo vai até o dia 29 de abril. Anote essas datas aí, ok? A Receita Federal liberou nesta segunda-feira o programa do Imposto de Renda 2022, usado para preencher e enviar a declaração. Bom, como nós aprendemos aqui todas as semanas com o nosso super especialista em segurança, William Young, sugiro, por prudência, que você baixe esse programa direto do site da Receita Federal, ok? O site é www.gov.br Receita Federal. Bom, a Receita espera receber mais de 34 milhões de declarações até o dia final. Entre as novidades deste ano estão a possibilidade de pagar um imposto e receber a restituição via Pix e a ampliação da funcionalidade da declaração pré-preenchida, liberada em todas as plataformas disponíveis para o preenchimento da declaração e não somente pelo portal ICAC, como era até o ano passado. O prazo para acertar as contas com o Leão ficou mais curto, menos de 2 meses. Em 2021 e 2020, o prazo para declarar foi estendido por causa da pandemia do novo coronavírus. Atenção! Quem não fizer a declaração dentro do prazo pode receber uma multa mínima de R$ 165,74 ou entre 1% a 20% do imposto devido. A restituição do imposto de renda da pessoa física será efetuada em 5 lotes, entre maio e setembro de 2021. Primeiro lote, dia 31 de maio, segundo lote, 30 de junho, terceiro lote, 29 de julho, quarto lote, 31 de agosto, quinto lote, 30 de setembro. Como já comentamos, no primeiro lote recebem as pessoas que têm prioridade legal, contribuintes idosos acima de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério. Depois das prioridades, as restituições são pagas de acordo com a data de envio da declaração. Como já comentamos naquele vídeo, quanto mais cedo você entregar, mais cedo o contribuinte pode receber. Bom, vamos falar agora sobre a tabela do Imposto de Renda 2022. Essa é a tabela que determina quem deve declarar o imposto de renda nesse ano e segue a mesma sem correção desde 2015. E o valor mínimo para declarar o imposto de renda é de R$ 28.559,70 recebidos em 2021. A tabela do imposto de renda, a alíquota e a parcela dedutível ficou assim. Se você tem um salário mensal de até R$ 1.903,98, você é isento. Se o seu salário está entre R$ 1.903,99 e R$ 2.826,65, a alíquota é de 7,5%, com uma parcela dedutível de R$ 142,80. Se os seus vencimentos estão entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05, a alíquota é de 15%, com uma parcela dedutível de R$ 354,80. Bom, agora, se os seus rendimentos são entre R$ 3.751,06 até R$ 4.664,08, a alíquota é de 22,5%, com uma parcela dedutível de R$ 636,13. Agora, se o seu salário está acima
de R$ 4.664,68, a alíquota é de 27,5%, com uma parcela dedutível de R$ 869,36. Muitas informações, né? Mas vamos lá. Além dessa tabela, quem deve declarar o imposto de renda? Porque é uma referência. As principais regras que obrigam a pessoa a apresentar a declaração em 2022 são as seguintes. Novamente, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano, aí cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis. Pessoas que receberam rendimentos isentos não tributável ou tributável exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil. Isso inclui, por exemplo, fundo de garantia, o nosso FGTS, o seguro-desemprego, doações, heranças e quem ainda teve um ganho acima ou que vendeu bens e direitos durante o ano e que realizou operações nas bolsas de valores. Por fim, quem tem direitos acima de R$ 300 mil em dezembro de 21 e que teve uma receita na atividade rural acima de R$ 142.798,50. Uau, ufa, quanta coisa! Mas fique tranquilo, nós vamos continuar falando sobre esse tema aqui na IPP TV. E lembre-se, a nossa ética cristã sempre é colocado à prova nesses momentos. Não podemos falhar, não podemos adulterar documentos. Mas vamos seguindo e vamos falando. Até a nossa próxima coluna ainda sobre esse tema de imposto de renda. E claro, mantenha os seus olhos abertos e que glorifiquemos a Deus nessa declaração do imposto de renda. Um forte abraço. Muito bom. Obrigada aí pelas dicas, né? Essa é a parte 2. Sempre preciosas, né? E a gente precisa estar muito atento aí com o imposto de renda, né? Afinal de contas, tem as obrigações que precisam ser cumpridas, né? Exatamente. Você quer aprender mais sobre os livros do Novo Testamento? Então confira mais essa obra especial que a editora Ezion preparou para você. Conhecer profundamente a palavra de Deus deve ser o desejo de todo cristão. Escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro, o Novo Testamento Explicado traz a exposição dos seus 27 livros de forma simples e objetiva. A obra pode ser usada por igrejas locais, em escolas bíblicas dominicais e pequenos grupos. São 3 volumes escritos não para pastores ou teólogos, mas para os crentes comuns que esboçam aquilo que a Bíblia chama de a doutrina de Cristo ou a sã doutrina. Os maiores conhecedores da Bíblia são aqueles que se rendem a ela de forma submissa e que, uma vez tendo acesso ao conhecimento que ela apresenta, passam a viver de acordo com ela. Adquira já o seu box O Novo Testamento Explicado em editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bacana. Acesse então www.editoresion.com.br para esses e outros lançamentos, né? Você conhece todos os trabalhos desenvolvidos pela nossa Junta Missionária de Pinheiros? Pois é, 2022 já começou e tem muita coisa sendo realizada. Vamos conferir nesse recado do reverendo Mariano Alves Júnior. Olá, graça e paz. Estou aqui para falar um pouco sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008 para ser o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a JMP já plantou no estado de São Paulo mais de 50 igrejas. Ajudou a organizar igrejas também em vários estados do Brasil, em parcerias com igrejas e agências missionárias. Temos hoje 95 projetos missionários em andamento, 18 deles são transculturais e os demais plantação e revitalização de igrejas. Cerca de 135 missionários são apoiados diretos e indiretamente pela Junta Missionária de Pinheiros. 10 construções em andamentos agora em 2022. 33 novos projetos através do 105 Brasil
que visa organizar 100 igrejas em 5 anos a partir de congregações de igrejas locais. Chamo a sua atenção para que você se torne um parceiro da Junta Missionária de Pinheiros, orando, divulgando, contribuindo. Você que faz parte da igreja local, você que é empreendedor, você que tem empresas e deseja também se tornar um investidor em missões, entre em contato conosco. Acompanhe todas as notícias da Junta Missionária de Pinheiros através das nossas mídias sociais. Entre em contato conosco. Seja um missionário também nas redes sociais. 1 milhão de assinantes na nossa IPP TV, a sua TV missionária. Adquira também materiais na Ezion, a nossa livraria e editora. Lembrando que tudo que é vendido através da editora é para ser aplicado na obra missionária. E estude também através do nosso EAD Pinheiros, uma parceria da Junta Missionária de Pinheiros e o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Também não esqueça das nossas campanhas Cestas Básicas para ajudar milhares de famílias que estão vivendo em calamidades e também por causa da Covid-19. Fique conosco sempre e junte-se a nós na evangelização no Brasil e no mundo. Um forte abraço. Muito bacana, né? Todos esses trabalhos, todas essas frentes, né? Da Junta Missionária de Pinheiros, inclusive aqui a nossa IPP-TV, que também faz parte da Junta. Nós fazemos parte da Junta Missionária de Pinheiros. É, sim. Gente, nós estamos desde o comecinho do programa, lembrando, falando que hoje é o Dia Internacional da Mulher. E durante toda essa semana aqui no Notícias do Bem, nós estamos tratando desse assunto de uma forma muito interessante, observando cada ponto. E hoje nós vamos falar sobre os seus direitos fundamentais. É verdade, a fundação da ONU lá em 1945 e a emergência dos direitos humanos como um assunto global naquela época acabaram trazendo a necessidade da incorporação de várias questões envolvendo também os direitos das mulheres. Mas quem está com a gente para falar sobre esse assunto aqui no Notícias do Bem é a advogada, a doutora Cristina Lombardi. Doutora Cristina, prazer em recebê-la mais uma vez aqui no nosso Notícias do Bem. Primeiro, parabéns, né, pelo Dia Internacional da Mulher também. É sempre muito bom conversar contigo e hoje a respeito desse tema tão importante relacionado aos direitos das mulheres que começaram a ser mais discutidos exatamente com o surgimento da ONU, né? É verdade, obrigada, Beth. Feliz Dia da Mulher, Tainá. Obrigada. Realmente a gente vem para de um contexto histórico, né? A nossa situação hoje é muito diferente do que foi na época da Declaração de Direitos Humanos, né? E muitas coisas foram incorporadas tanto em âmbito internacional como também a própria legislação nacional que vai sendo alterada, vai evoluindo, vai identificando as peculiaridades, as situações que têm especificamente a ver com as mulheres, né? E que precisam ser tratadas de forma mais específica, né? Claro que em termos de direitos básicos hoje existe uma igualdade formal, né? Legal, reconhecida e respeitada por todos os países civilizados, né? Digamos assim, todos os países integrantes da ONU, todos os países que respeitam as regras internacionais, existe o reconhecimento da igualdade de direitos e de outros direitos que não são de igualdade, mas de entendimento de determinadas condições peculiares à condição da mulher e que são reconhecidos. Porém, lamentavelmente, nós sabemos que existem países que não respeitam isso, existem países que estão fora dessa consciência, e nós sabemos que há realidades muito tristes pelo mundo de mulheres que de fato são tratadas ou são reconhecidas como seres diferentes de uma categoria inferior e que, portanto, não participam da vida social, da vida política
e da própria vida econômica também, reconhecidas como seres humanos normais, né, como todos os outros. E então isso é muito triste e felizmente a maior parte o mundo civilizado isso está devidamente estabelecido. A igualdade de direitos ela é o normal, digamos, deveria ser o básico, o normal. E é claro, nós também temos que considerar alguns direitos que são inerentes, que não são iguais, são diferentes, são inerentes a ser mulher. Os direitos relacionados à maternidade, à lactação, são coisas que, de fato, muitas vezes só quem passa que entende o porquê daquilo ser necessário, o porquê de ser importante, uma diferenciação e como aquilo tem que ser distribuído socialmente, né? É claro que você sustentar uma licença maternidade, sustentar algum benefício que tenha a ver com a lactação, isso vai gerar algum ônus para alguém, né? Para que isso seja viabilizado. Então, os direitos da mulher, eles têm muito a ver com um conceito social, da sociedade entender que aquilo é importante, que aquilo faz parte. Da mesma forma como os reconhecimentos dos direitos de outros grupos ou de outras situações ou condições das pessoas que fogem da base do comum, seja o idoso, seja a criança, seja o portador de uma deficiência, o portador de alguma doença, aquele que está num período de dificuldade, aquele que sofreu um acidente, aquele que está atravessando por alguma fase da vida, alguma situação da vida que cria peculiaridades. Então, os direitos da mulher têm que ser entendidos assim, como situações peculiares que precisam ser conhecidas, porque isso afeta a sociedade como um todo. É do interesse não só da mulher, é do interesse da sociedade que a mulher tenha condição de trabalhar, de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus filhos, de cuidar da sua saúde, de ser uma pessoa produtiva, positiva, abençoadora para a sociedade. Então, o direito da mulher, eu entendo que ele deve ser entendido como uma questão a ser cuidada por todos, porque ela é do interesse de todos no limite, ela não é um benefício injustificado à mulher, ela é um direito que tem a ver com a harmonia da sociedade, certo? E, Cris, assim, quando a gente fala, né, do direito do Dia das Mulheres, né, nós temos a data, e qual que é a importância da gente ter um diazinho assim específico, que todos os dias a gente tem que ter esse cuidado uma com a outra, mas a gente ter um dia especial para poder lembrar, para ter essa atenção, hein? As datas, elas têm valor, esses momentos, essas ocasiões em que se separa para dar atenção a um tema, isso é importante. Isso até meu comentário ele é geral, né? Todas as datas que a gente institui, que são instituídas até legalmente ou por outras iniciativas, né? Porque no caso o Dia da Mulher ele é internacional, no mundo inteiro a data é hoje. E isso é importante para que seja chamada a atenção, para que sejam trazidos à memória os atos de conscientização e as providências práticas que precisam ser adotadas. Quando você fala, não, o Dia da Mulher é todo dia, o Dia do Homem é todo dia, o Dia da Criança é todo dia, o Dia de fazer o bem, principalmente, o Dia de fazer o bem é todo dia, né? E nós precisamos entender que quando se institui um dia, não é porque é só hoje, mas é porque é um assunto que precisa ser tratado. E aí, repetindo, talvez hoje, nós, graças a Deus, vivemos num local em que existe a igualdade formal. Infelizmente, a igualdade real não existe. O direito das mulheres de uma determinada condição socioeconômica está muito melhor garantido do que o direito das mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, né, que vivem nos rincões aí onde muitas vezes nem a justiça não chega. Então, é muito fácil aquele que está numa posição já estabelecida dizer, olha, está tudo certo, o direito está garantido, as mulheres são iguais, mas todo mundo está na mesma página? A gente sabe que não está,
que existem as desigualdades sociais e elas afetam a todos, afetam a homens de uma determinada maneira, afetam a mulheres de outras maneiras, afetam as crianças, afetam as famílias. Então, o dia é importante porque se chama a atenção para que os atores, os agentes, tomadores de decisão, que têm condição de adotar as providências necessárias, reservem aquilo para tratar naquela pauta, no meio de tantas outras providências e prioridades que existem. Qualquer governo tem 1 zilhão de prioridades acontecendo. Então, sempre ter um dia é muito importante, não apenas, não é meramente simbólico. De fato, sabemos que nos dias, na semana, reserva-se a semana para tratar disso, o mês em que se trata daquilo, são períodos em que, de fato, são tomadas medidas, né? Em que se travam determinadas pautas para poder implementar medidas necessárias, olhar situações que estão sendo atropeladas nas prioridades da vida de todo mundo. Entendi. Agora, Cris, a gente pode dizer que nos últimos anos, a partir do surgimento da ONU, e em especial aqui no Brasil, algumas ações foram importantes para garantir esses direitos das mulheres. A gente pode citar, de repente, a criação das delegacias especializadas, as cotas obrigatórias nas eleições, enfim, uma série de medidas que foram tomadas nesses últimos anos, nesses últimos 60 anos principalmente, para garantir que isso efetivamente aconteça, né? Sim, no âmbito trabalhista, né, existem diversas normas especiais que vêm sendo incrementadas, e o fato de existir a conscientização faz com que coisas não legislativas, mas medidas das empresas empregadoras também sejam implementadas, né, com outros detalhes e visualizando a peculiaridade da situação da mulher para que seja cuidado. Existem, foi citado das delegacias especializadas, determinadas coisas que a gente que não está vivendo talvez esse dia a dia não perceba, mas ter policiais femininas para atender a mulher numa situação de uma tragédia, de uma violência, de uma desgraça que aconteceu, são coisas que dão diferença, que passa batido se você não pensar como é essa realidade, e não pode, né? No âmbito criminal tem sido adotadas medidas e têm sido criadas leis, qualificando determinados crimes como uma forma de mostrar o grau de reprovação que isso merece. Tudo isso comunica qual é a decisão do governo, qual é a visão daquele Estado, né, de quanto aquilo é negativo e do quanto aquilo tem que ser punido. Então, existem medidas práticas e existem medidas que são de tomada de posição, de colocação de qual é a visão ideológica sobre isso, do quanto aquilo é importante e deve ser cuidado, né, tanto para as mulheres quanto para as crianças, porque muitas vezes está ligado para que se viabilize o exercício do papel de mãe, né, adequadamente pela mulher. Então, tanto no âmbito trabalhista, algumas questões cíveis, algumas questões políticas e algumas questões criminais que têm sido, sim, ao longo dos anos, é uma evolução, identificando melhor os problemas e dando a resposta legislativa. No âmbito civil existem existem normas com relação a financiamentos habitacionais, né, em que se privilegia, se dá uma condição melhor para a mulher que é a responsável pelo lar, que está cuidando apenas sozinha dos seus filhos. Existem esses projetos habitacionais em que são colocadas as residências no nome das mulheres, porque infelizmente se vê uma realidade no qual muitas vezes as mulheres ficam sozinhas com seus filhos. Então, são respostas que a lei, que o governo, que a sociedade dá a situações reais em que se identifica a distinção prática, né? E como tratar isso da melhor forma. Então, sim, é muito importante, porque de fato a gente vê uma evolução constante, né, e crescente na sintonia fina das normas, para que elas encontrem realmente qual é a realidade da situação da mulher. Muito bom, Cris.
Eu gostaria, tem uns contatos, Cris, para você deixar aqui pra gente, para divulgar? Quem quiser conhecer mais quiser do seu conhecer mais do trabalho. trabalho, acompanhar. Acho que pode entrar em contato com a gente aqui no escritório, né, pelo site do escritório, é sisterlaw.com.br. Tá aqui, eles colocaram. Temos aqui o contato direto, quem quiser, tiver dúvidas ou tiver questões, quiser conversar com a gente, tem o contato através do site do escritório. Tá certo, tá aí. Então, sisterlaw.com.br. Cris, obrigado pela sua participação com a gente. Parabéns mais uma vez pelo Dia Internacional da Mulher. E volte sempre, né? Você é de casa aqui no Notícias do Bem, mas é sempre bom receber você para a gente conversar sobre esses assuntos tão importantes para o nosso dia a dia. Obrigada, é bom ver vocês, mesmo pela telinha. Pois é, obrigado mais uma vez. Cristina Lombardi, advogada, participando com a gente aqui, falando a respeito dos direitos fundamentais das mulheres neste Dia Internacional da Mulher. Exatamente. E Notícias do Bem, né? Tá chegando ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde quiser no canal IPP Play. É aqui mesmo. Procure aqui no YouTube, youtube.com/IPPplay, curta os nossos vídeos, faça sua inscrição no IPP Play, compartilhe e não deixe de fazer sua inscrição aqui também no canal da IP Pinheiros. A gente está rumo a 1 milhão de inscritos. Estamos aí na jornada, você está acompanhando essa jornada em tempo real com a gente aqui no nosso contador. Amanhã a gente vai estar de volta, se Deus quiser, ao vivo, a partir das 11h30 da manhã, com mais um Notícias do Bem, especialmente para você. É verdade. Tchau, tchau.